Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre um outro movimento que nós tivemos aqui no Brasil. Na aula anterior nós falamos a respeito do concretismo. Hoje nós vamos falar sobre o tropicalismo e começar a falar um pouquinho de literatura contemporânea. Então vamos falar sobre o tropicalismo. O marco inicial do tropicalismo se deu em 1967, no Festival de Música da TV Record. Mesmo Gilberto Gil ficando em segundo lugar com a música Domingo no Parque e Caetano Veloso em quarto com Alegria, Alegria, eles atraíram a atenção do público com suas canções. Tinha como característica a crítica satírica ao nacionalismo exacerbado e a mistura da cultura nacional com a cultura estrangeira, o rock and roll. Então a gente percebe, gente, que o tropicalismo ele é um movimento ligado à música. Aí vocês vão falar, tá, prof, mas por que a gente estuda isso em literatura? Se a gente for parar para analisar, as músicas, elas são poesia. Então por isso, gente, que faz tanto sentido a gente estudar o tropicalismo também aqui. Um movimento, então, da década de 60, também um movimento bastante recente. E nós temos, né, o Gilberto Gil com a música Domingo no Parque e Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria. Eles participaram, então, do Festival de Música da TV Record. E assim, gente, eles tinham o objetivo de fazer uma crítica ao nacionalismo exagerado. Mas uma crítica, gente, com humor, tá? Então, não vou simplesmente criticar, eu vou trazer de forma bem humorada isso. E também, gente, misturar a nossa cultura nacional com a cultura estrangeira. Então, eles tinham um espírito antropofágico, absorvendo diversas influências e criando uma música de incontestável originalidade. Em 1968, observamos o auge do tropicalismo. Seus integrantes eram Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Torquato Neto, Tom Zé, Capinã, Gal Costa, Nara Leão e o arranjador Rogério do Prati. Nesse ano foi lançado o disco manifesto do tropicalismo, chamado de Tropicália. Então a gente observa, gente, o que seria esse espírito antropofágico. Não é igual a gente viu lá atrás no modernismo. Aqui, gente, nós temos essa absorção de influências. Então, como eu absorvo todas essas influências, a minha música aqui, ela se torna extremamente original. E a gente tem o auge, então, né, no ano de 68. E como eu citei, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, são cantores que estão até hoje sendo referência, então, na música brasileira. Tanto que no ano, né, de 68 foi lançado, então, o disco manifesto deles, que tem como título Tropicália. Ainda nesse mesmo ano, esses dois músicos causaram grande polêmica no Festival da TV Globo, com a apresentação das músicas Questão de Ordem, de Gilberto Gil, e É Proibido Proibir, de Caetano Veloso. Este foi muito vaiado e acabou respondendo ao público. Com a edição do AI-5, o tropicalismo como movimento acabou. Contudo, seus integrantes continuaram produzindo. Caetano e Gil foram presos e depois exilados na Inglaterra. Então, gente, no ano de 68, né, o Caetano e o Gilberto Gil, eles foram para um outro festival, em uma outra emissora de TV. E a gente percebe que eles não foram muito bem recebidos pelo público, justamente porque as músicas, gente, elas eram bastante diretas e o pessoal, como a gente já citou outras vezes em literatura, a sociedade brasileira é bastante moralista. Então, por isso, eles não aceitaram de forma tão boa assim o que eles estavam cantando. Tanto que o Caetano ele acabou respondendo ao público. E, gente, quando nós tivemos o Ato Institucional 5, que foi o auge da censura aqui no Brasil, o tropicalismo, infelizmente, acabou.
Mas, gente, isso não quer dizer que os nossos cantores aqui pararam de produzir. Eles continuaram mesmo assim. Tanto, gente, que eles incomodaram tanto, né, que o Caetano e o Gilberto Gil, eles foram presos inicialmente e depois foram exilados na Inglaterra. Falando agora, gente, da poesia marginal, que faz parte da nossa literatura contemporânea. Uma das representações mais significantes da poesia contemporânea é, sem dúvidas, a poesia marginal, a poesia chamada de marginal. Sua origem tem ligação com o Ato Institucional número 5, AI-5, de 1968, que consolidou a censura no Brasil e fortificou o regime militar instaurado em 1º de abril de 64, com a derrubada do presidente João Goulart, eleito de forma democrática. Então, gente, é considerada a poesia marginal uma das representações mais significantes do que nós temos de poesia contemporânea. Então, a origem dessa poesia marginal tem relação com o AI-5, que eu acabei de citar lá no Tropicalismo. Justamente, gente, porque o AI-5 foi o auge, então, da censura aqui no Brasil, também, né, o auge do regime militar. Então, a gente pode perceber que foi um movimento, né, de oposição a isso. Então, apesar das limitações e proibições que o AI-5 determinava, o mais agravante era um adendo do decreto, estabelecendo que outras restrições ou proibições ao exercício de quaisquer outros direitos, públicos ou privados, poderiam ser estabelecidas à discrição do Executivo, fornecendo ao regime o poder de estabelecer qualquer tipo de proibição. Então, gente, o AI-5, ele foi, né, como eu disse anteriormente, o auge dessa censura. Então, estava na mão do regime militar, então, esse domínio dessa censura, o que pode e o que não pode. Então, eram eles que decidiam. E na literatura, nós temos nomes consagrados do modernismo que continuaram fortes, como engajamento político e social intensificados, como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. Paralelamente, surgiu uma geração de poetas que não eram mais solitários. Ao contrário, iam para as ruas, portas de bares, cinemas, praças e avenidas com seus poemas em mãos. Então, gente, nós percebemos que nessa época do auge da ditadura, Drummond, João Cabral de Melo Neto, eles eram poetas do modernismo, mas que continuavam ainda a produzir literatura. Então, parecia até, né, que eles tiveram essa parte social e política mais intensificada. Obviamente, como a gente já viu anterior, causado, então, justamente por conta desse momento que nós estávamos vivendo aqui no Brasil. Então, a gente vê o surgimento de poetas, então, que estavam, né, procurando escrever. Eles iam para as ruas, portas de bares, ou seja, para onde eles podiam ir com o poema em mãos, eles iam. Sem a mediação de uma editora, muitos vendiam seus próprios textos, evidenciando que qualquer pessoa poderia ser poeta e ler poesia. Sem a linguagem muitas vezes rebuscada, pomposa das escolas literárias anteriores. Essas características justificam o nome que eles mesmos escolheram, marginais. Esse nome não dizia respeito a pessoas que a sociedade discrimina e mantém à margem. Eles, ao contrário, eram marginais voluntários, por escolha, pois não queriam fazer parte do grupo dos grandes poetas integrados a um movimento literário unificado ou a um sistema, independentemente de qual fosse. Aliás, a palavra contra era a única ordem, ser contra o sistema, contra a poesia universal e tradicional, contra o uso da linguagem culta, contra o pensamento e o discurso organizados com regras e medidas e contras principalmente a ditadura militar. Então, gente, o nome poesia marginal, poetas marginais, foi intencionalmente utilizada por eles. Eles tinham consciência
do que acarretaria esse nome. Mas eles queriam deixar bem marcado o quê? Que eles não eram um movimento organizado, ele é bem amplo, só que eles têm algo em comum, ser contra. Então é isso que a gente tem que tirar de ideia aqui da poesia marginal. Eles são contra tudo. Esses poetas também, conhecidos como geração do mimeógrafo, estreitaram as relações entre poesia e música popular, pois ambas deveriam atingir as massas da população. Dentre os mais conhecidos poetas marginais estão Paulo Leminski, Cacaso, Ana Cristina César, Chagall e Torquato Neto. Então, gente, eles também eram conhecidos como geração do mimeógrafo. Para quem não sabe, gente, o que é um mimeógrafo, vocês são jovens, né? Não sabem o que é isso, mas é o meio que eles tinham de produzir os seus textos. Então, a gente não tinha um computador, chegava lá, digitava, mandava imprimir na impressora. Não, era tudo de forma bastante manual. Então, gente, eles queriam atingir as massas. Então, a gente tem grandes poetas, por exemplo, Paulo Leminski, é até o nome de um parque. Então, a gente percebe que esses poetas, eles realmente foram muito conhecidos. Uma característica que eles têm, gente, é suporte e liberdade. Talvez a principal característica da poesia marginal seja seu suporte. Aproveitaram-se todas as possibilidades do papel. Por isso, os poetas escreviam poesias em folha de caderno, panfletos, jornais e bilhetes. O principal meio de divulgação da poesia eram folhetos mimeografados e vendidos ou distribuídos de mão em mão nas ruas e praças, garantindo ao poema certo caráter lúdico, descontraído, o poema feito para o momento presente, com poucas palavras, de entendimento rápido. Então, gente, eu não vou ter uma preocupação, não, eu tenho que fazer isso num livro, para ser de... Não era essa a preocupação dos poetas marginais. O importante para eles era que as pessoas tivessem acesso à poesia. Também outra característica é a intertextualidade. Não se pode deixar de notar ecos de movimentos antecedentes. As vanguardas, em especial o concretismo dos anos 50 e 60, que aproxima a poesia à arte visual. A brevidade de certos poemas do modernismo, como o poema piada e o poema minuto, ou ainda as técnicas de colagem do dadaísmo. Encontramos também um grande número de poemas de forma fixa, principalmente sonetos e haikais. Então a gente percebe, gente, que mesmo tendo sido um movimento tão diferente, obviamente eles são influenciados pelo que veio antes. Então a gente tem a influência do modernismo, com os poemas menores, a questão do dadaísmo, com as colagens, mas também nós temos poemas de forma fixa. Sonetos, que são 2 quartetos e 2 tercetos, e haikais, que são poemas de origem japonesa, onde nós temos apenas 3 versos. E por último, nós temos a metalinguagem. Os poetas marginais tinham a preocupação com a poesia em si, simples, do dia a dia, capaz de chegar ao leitor de forma rápida e direta. Há neles a preocupação com o fazer poético, revelada em inúmeros textos. O ato de escrita e do fazer poético é revelado no próprio poema, que brinca com as palavras, que fala sobre a própria palavra, e com a poesia, que fala sobre a própria poesia. Então a gente vê que a metalinguagem é extremamente importante para eles, justamente porque, grande parte das vezes, eles vão falar sobre o próprio ato de escrever poesia. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!